Nome da festa, né? Hoje é dia de Sucote, a festa das cabanas, festa dos tabernáculos. Então, para você entender, o povo de Deus, ou Deus, é um Deus que sempre estabeleceu festas. Mas ele estabeleceu 3 festas que eram solenes, que são solenes e perpétuas. O Pessach, que é a Páscoa, Pentecostes, e essa que é a festa do tabernáculos. Cada uma tem um sentido. A primeira, que é o Pessach, que a gente aprende que é dos coelhinhos da Páscoa, não é verdade? Verdade nada, é mentira, você foi enganado. Tem nada a ver com o coelhinho da Páscoa. Te peguei, né, Patrícia? Ficou assim, não é. Não é dos coelhinhos, tá bem? E a gente foi modificando essas festas nos passar dos anos, por causa da religião, da religiosidade, dos costumes. Passamos pelo tempo de Pessach, que é, na verdade, a libertação da escravidão do povo do Egito, que celebra a saída do povo do Egito, que Pessach quer dizer passagem, foi quando o anjo da morte passou, deixou e levou em sacrifício a vida de todos os primogênitos do Egito, quando se passou sangue nos umbrais das portas, um sacrifício de um cordeiro pascual, porque quando o anjo da morte visse aquele sangue, passava por cima daquelas casas, e naquela casa não haveria morte. E aí ele saberia que era o povo de Deus. Isso é a Páscoa, que celebra a libertação. Depois temos o Pentecoste, que penta quer dizer de 50, que são 50 dias depois da saída do povo do Egito, depois do Pessach, depois da Páscoa. No 50º dia se celebra o Pentecoste, que é o dia que Deus entregou os 10 mandamentos para o povo, para Moisés no Monte Moriá. E essa festa foi a festa da descida do Espírito Santo. Foi durante esta festa que o Espírito Santo desceu sobre o povo, batizou eles no Espírito, que veio e apareceu como línguas de fogo. Aqueles homens foram revestidos de poder e graça para pregar a palavra de Deus. Isso depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que quando ele disse: importa que eu vá para o Pai, e para que eu envie de lá o Consolador, que é o nome do Espírito Santo, o Consolador, e ele desceu na terra e revestiu os homens no dia de Pentecoste. Então esse foi um tempo, uma festa que determinou uma diferença tremenda, que antes Deus vinha ao homem no tabernáculo, ele descia naquele tabernáculo, naquela tenda construída no deserto, e sobre a arca da aliança, que era sobre esta arca, ele vinha e a sua presença estava aqui, entre esses 2 querubins. Não dentro. Dentro tem os elementos, mas a presença de Deus se manifestava ali, em frente aos 2 querubins. Bem ao centro, que diz, a Bíblia nos ensina que ele ficava ali, porque são os querubins com as suas asas, né, que juntavam suas asas, mas eles tinham corpo de homem, mas rosto de menino. E eles, como menino, eles olhavam ao chão, e ali no lugar do olhar deles se manifestava a glória e a presença de Deus. E aí pergunto, por que olhar de criança? Porque Jesus nos ensina que, se não formos como criança, não entraremos no reino do céu. Porque a criança tem a pureza. A criança não só pela pureza do não pecado. Não é por isso. Que a criança já novinha, às vezes pequenininha, já está mentindo, não é verdade? Já engana, já esconde. Então, quer dizer, a criança não nasce tão pura assim. Já mente desde pequenininha. E olha que a gente não precisa nem ensinar, não é verdade? Né? Já engana a gente, já manipula, sem saber falar, já manipula pai, já manipula mãe, fazem os absurdos. Não. Qual é a referência que Jesus faz da criança, que Deus faz da criança?
é a capacidade de não guardar rancor. É a capacidade de perdoar, por mais grave que tenha sido a ofensa. Já viu quando a criança, você vai lá e dá um tapa na mão dela, né, e vai dar uma bronca, e bate nela por alguma coisa que ela fez, e dali a pouco ela vem, mamãe, papai, você fica mais braba comigo se eu não fizer tal coisa? Ela aceita o castigo, pede perdão e vem agradar. Igualzinho a gente. Né? Igualzinho você, meu irmão, né? Você não dá assim, bateu, levou. Não, você não é assim. Só eu que sou. Mas criança tem essa capacidade de relevar e perdoar. Lembro-me de uma história muito emocionante que o meu pastor contava sempre em suas pregações, que um pai tomado de ira, porque o menino foi lá e rabiscou todo o carro do pai, querendo mandar uma cartinha de amor para o pai no carro, e rabiscou toda a porta. E aquele pai tomado de ira pegou a mão daquela criança e bateu, e aquela mão roxeou, aí tiveram que levar para o hospital. E a mão daquela criança gangrenou e tiveram que amputar. E conta que essa criança sem a mãozinha aí falava assim para o pai: papai, se eu não rabiscar mais seu carro, você devolve minha mãozinha? É que às vezes a gente, tomado de ira, a gente toma cada atitude. E a gente vê o coração das crianças como elas são diferentes. Então Deus nos fala que devemos ser como criança. Aprender a não levar muita coisa, não ficar carregando mágoa, não ficar carregando amargura, saber perdoar, saber relevar. É isso que Deus fala quando devemos ser como criança. É um entendimento que me abala muito quando eu aprendi isso, porque é tão difícil, né? Para a gente acostuma, eu era daquele que pensava assim, vingança é um prato para se comer frio. Ficava remoendo as coisas, né? Achando um meio de me vingar. E quando eu aprendo como Deus opera de uma maneira tão diferente. E aí passamos, Deus vinha, aí o Espírito Santo vinha à terra e se manifestava, Deus se manifestava ao homem, falando através de Moisés. E quando o Espírito Santo vinha à terra, ele vinha em ocasiões especiais, capacitava alguma pessoa para alguma tarefa específica, dava às vezes poderes, discernimento para algumas situações, mas ele voltava ao Pai. Então a festa de Pentecoste, ela simboliza a vinda definitiva do Espírito Santo de Deus para vir fazer morada em nós. Que ele veio, Jesus subiu e mandou o Espírito Santo para habitar conosco, para tabernacular conosco, fazer morada em nós. Porque quando se fala habitar, se fala essa palavra tabernáculo, tabernacular, que era morar, fazer morada em nós. Então o Espírito Santo veio e passou a fazer morada em mim e em você, no momento que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Aí você fala, como pode isso, pastor? Como pode isso, apóstolo? É simples. Eles têm as mesmas características que Deus, porque Deus é Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Deus Espírito Santo, ele também tem as mesmas virtudes que o Deus Pai. Ou seja, ele é onipotente, ele é onipresente. Ele também é onipresente, ele está em todos os lugares, então ele habita em mim, habita em você, habita em cada um de nós, porque ele é um Deus pessoal. Por isso que quando as pessoas se convertem, ninguém entende, porque um Deus pessoal veio e tocou você. Ele veio e esse Deus pessoal começa a andar com você todos os dias da sua vida. Aí você começa a ver Deus em todas as pequenas coisas da vida, em todo o seu sentimento, em todos os momentos. E aqueles momentos que você achou que Deus não estava com você, você vai olhar para trás e ver que só Deus poderia ter te livrado de várias situações. Diga amém. E passamos desse período da festa de Pentecoste. O Espírito Santo já está habitando em nós, essa segunda festa.
E a terceira festa, essa já tem um significado totalmente diferente, porque era uma festa dedicada a esse tempo de colheita. Todas as culturas têm uma festa de colheita, né? E algumas foram abraçadas de outras culturas, por exemplo, festa junina, que se celebra muito no Brasil, tem a ver com a colheita, que era já em junho, porque era referente ao deus Juno, que era o deus da plantação, era o deus da colheita, era um deus de um outro povo. E foi misturando, foi fazendo aquela embaralhada toda, que o brasileiro gosta disso, né? Vai fazendo aquela confusão toda e se misturou. Mas Deus pega o povo judaico e fala assim: olha, na colheita vai ser um tempo de vocês trazerem primícias. Quando vocês colherem, vocês vão trazer as primícias aos sacerdotes. Ofertas de gado, ofertas de cereais. Vão trazer as primícias de tudo que você colheu e vai trazer para esta festa. Porque Deus instituiu essas 3 festas e era obrigatório o povo vir de todos os lugares da terra. Então ela é chamada entre os judeus como a festa dos peregrinos, porque todo mundo tinha que peregrinar para Israel, tinha que ir para Jerusalém. Eles estavam esparramados em vários lugares do mundo e tinham que vir para Jerusalém, porque quando Jesus nasceu, o povo já tinha sido dominado, já houve passado pelo período dos reis. Israel já tinha, o povo de Israel, as 10 tribos que tinha, já estavam espalhadas pelo mundo, mas de ano em ano eles voltavam para a sua terra, voltavam para celebrar estas 3 festas. Então, por isso, quando nós lemos o Novo Testamento, vemos Jesus que morava bem longe, mais de 100 quilômetros de distância, que ele morava lá na Galileia, ele tinha que ir até Jerusalém, cada uma dessas festas. Peregrinação, o povo era peregrino. Abri só uma aspa e fazer uma curiosidade para vocês. Sabe que existia um povo chamado Cavaleiros Templários. E estes homens, que no decorrer do ano, depois de Cristo, eles depois da igreja primitiva, aliás, depois de 300 DC, a igreja se formou, mas o povo continuava indo para Israel, todos os anos, em todas as festas, eles continuavam indo celebrar em Jerusalém, mesmo com a destruição do templo. E aí o que acontecia? As viagens eram muito perigosas naquele tempo, e o povo recorriam lá, através de camelos, enfim, cada um com seu meio de transporte, e levavam as ofertas. Então, estamos falando de homens ricos, que já eram príncipes em outras regiões, e traziam fortunas como oferta. O povo todo trazia fortuna como oferta. Então, os cavaleiros templários, eles eram os homens que garantiam a segurança para que esse povo chegasse até Jerusalém, porque tinham muitos salteadores. E se tornou algo muito rico, esses cavaleiros templários, e lá pela Idade Média, não lembro o ano, eles foram, um dos reis quis tomar toda a fortuna deles e mandou perseguir. E até hoje ninguém sabe o que aconteceu, esse povo sumiu, desapareceu do face da terra. Dizem que é o povo suíço que formou o sistema bancário suíço. Por que desconfiam disso? Porque era um povo tão inteligente que eles ficaram... Hoje a gente tem uma coisa chamada West Union, que é transferência de dinheiro. Você transfere dinheiro, por exemplo, a gente vai para o Brasil, eu posso transferir para mim mesmo, pela West Union, vou aqui num dos escritórios, deposito lá em ien, eu posso retirar em ienes, ou dólar, ou real lá no Brasil. Vou num outro escritório deles. Então, eles fizeram isso, eles criaram naquele tempo a transferência bancária. Eles fizeram assim, então o peregrino, ele vinha na cidade dele, fazia o depósito em dinheiro e falava, vou retirar lá em Jerusalém. Aí eles já não eram mais roubados no caminho. Está vendo que povo esperto? Inventaram o banco, inventaram a transferência bancária. Povo judeu. Povo abençoado, gente. Por isso a gente abençoa Israel, a gente ora por Israel. Sabe que no Brasil, primeiro Portugal mandou tudo que era de ruim, inclusive os judeus, para o Brasil. E permitiu a liberdade religiosa.
Mas depois começaram a perseguição religiosa no Brasil de Portugal. E aí os judeus fugiram para o Nordeste. E foram lá em Recife, em Pernambuco, eles foram acolhidos lá, porque não era de Portugal, era dos holandeses. E os holandeses eram pagãos, permitiam qualquer religião. E lá eles construíram a primeira sinagoga no Brasil. Mas depois os holandeses venderam o Nordeste para Portugal. Aquela história de que descobriu o Brasil é um pouquinho de mentira, né? Não é bem daquele jeito. Aí os holandeses venderam para os portugueses o território todo do Nordeste. Aí começou de novo a perseguição aos judeus. E o que aconteceu? Eles subiram em barcos e foram embora. Mas não iriam voltar mais para... Não tinham mais terra para onde voltar e foram procurar uma nova terra. E começaram a subir, acharam a ilha de Manhattan. E tem lá um lugar onde acho que minha tia mora, eu não sei a pronúncia, né? Que eu falar que sair na internet, vão rir da minha pronúncia, mas é Newark, o nome do lugar lá, que quer dizer Nova Arca. Então eles estavam no Brasil, foram expulsos e foram lá e montaram a cidade ao lado de Nova York e depois na ilha de Manhattan construíram todo o sistema bancário dos Estados Unidos, eles que construíram lá. E a nação mais próspera do mundo eram os Estados Unidos. Sempre. Por quê? O brasileiro mandou a bênção embora. Então esse povo é um povo abençoado. Por isso nós oramos por Israel. Amém? Então agora fecho essa aspa, só um pouquinho de curiosidade da história, para a gente entender um pouquinho, é bom às vezes sair um pouquinho, né? E Deus institui a festa dos tabernáculos. Por quê? Porque Deus vai nos dizer aqui, vamos ler o texto, para a gente ficar mais esperto, mais sabido. Levítico 23... do 33 ao 43. Vamos lá. Levítico 23, do versículo 33 em diante. Vamos lá, vamos ler um texto aqui, que aí vocês vão entender um pouco a história. O Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel, dizendo, 34, aos 15 dias desse 7º mês será a festa dos tabernáculos ao Senhor durante 7 dias. No primeiro dia haverá santa convocação, não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias apresentem ofertas queimadas ao Senhor. No 8º dia vocês terão uma santa convocação e apresentarão ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, não façam nenhum trabalho nesse dia. São estas as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão para santas convocações. Proclamar é gritar. Para apresentar ao Senhor oferta queimada, holocaustos e oferta de cereais, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, das dádivas, de todos os votos de vocês, de todas as ofertas voluntárias que vocês darão ao Senhor. Porém, ao 15 dia do 7º mês, quando tiverem recolhidos os produtos da terra, vocês celebrarão a festa do Senhor durante 7 dias. No primeiro dia e também no 8º haverá descanso solene. No primeiro dia, peguem vocês frutos das melhores árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores, frondosas e de salgueiros. E durante 7 dias, vocês se alegrarão diante do Senhor, seu Deus. Aí você vai entender por que está essa decoraçãozinha aí de folhas. Celebrem esta festa ao Senhor durante 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo de geração em geração. No 7º mês, vocês celebrarão esta festa. Durante 7 dias, vocês habitarão em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas. Para quê? Para que as gerações de vocês saibam
que eu fiz com que os filhos de Israel habitassem em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém. Olha, veja só. Eles saíram do Egito. Olha como Deus é. Ele já está preparando uma festa que o povo iria fazer de algo que nem tinha acontecido ainda. Estava começando a acontecer. O povo morava em casas. Que, lembra, quando no Pessache, tinha que passar sangue no umbral da porta. Então eles moravam em casas. E aí ele está tirando o povo do Egito, levando, atravessou o Mar Vermelho, fez os milagres lá, destruiu o faraó. Aí ele está lá e vai entregar as leis a eles, no meio do deserto. E ele está dizendo, olha, nós vamos celebrar essa festa, vocês vão ficar 7 dias festejando, que festa de judeu é desse jeito, é de 7 dias, a gente que não sabe festar, né? A gente festeja mal, tinha que festejar mais, por isso que o povo, né? Mas o crente tem essa caidinha para comer bastante, gostar de festa e ficar falando. Às vezes tem dia aqui, gente, que 2 horas da manhã eu estou empurrando gente para fora da igreja, porque ficam aqui falando e comendo, e enquanto não vê o fim, não sossega. E aí, oh meu Deus, fui falar e perdi o fio da meada. Aí ele está falando que vocês vai morar em tendas, porque ele está dizendo o seguinte, para que as gerações futuras saibam o que eu fiz. Tirei vocês de uma terra, vocês moravam em casa, e fiz vocês morarem em tendas. E essa tenda, que ele manda reconstruir, já não é uma tenda comum, aqui é uma tenda imitando o tabernáculo, né? A gente fala de pano, com teto assim, porque imita o tabernáculo onde havia a presença de Deus. Mas as tendas que são feitas hoje, elas são feitas de madeira, de pau, de madeira da natureza mesmo, e fazem ramos, pegam os ramos, aqueles ramos que foram ditos, e são colocados no teto. Então ela não é feita com uma cobertura, porque tudo isso Deus traz uma simbologia. Então nos vai falar sobre a proteção divina. Ela fala porque ela é algo simples, pequeno, fraco, que em si não tem uma proteção. Isso tem a ver com o homem voltar para si mesmo e colocar, dizer assim, o meu braço, como a Bíblia diz, maldito homem que faz do seu braço a sua força. Então, quando o homem é dependente de Deus, que não é a casa, não é a construção, não são as obras que ele conseguiu, não são os bens que ele conquistou que o protegem. O que protege é a presença de Deus. Então, Deus faz com que o homem nunca esqueça da dependência dele e da proteção. Porque Deus tem saudade daquele povo no deserto. Quando ele diz assim, que naquele tempo, eu estava no meio de vocês, e vocês eram como minhas ovelhas, e olhavam para mim, para caminhar, para parar, eu que comandava o momento de vocês. Atrás de amigos, correndo atrás de uma paixão, correndo atrás de um novo amor. Tem gente aí com 50, 60, 70, está procurando um novo amor da vida deles, até hoje. Já tiveram 10, 15, e não encontram, procuram o amor, o sossego, a paz em homens, em pessoas. E o que gera isso? Ansiedade. Ansiedade. Você está sempre olhando para o futuro, buscando, né, buscando coisa, olhando muito para trás, né, o que fez de errado, se culpando. A gente vive numa aflição tremenda, tudo nos traz ansiedade, tudo nos traz. E hoje o mundo está vivendo o mundo da doença do século, não é o coronavírus. A doença do século é a depressão. O remédio mais vendido no mundo são antidepressivos, tarja preta, Rivotril, essas coisas para lá, são os remédios mais vendidos no mundo. Sabe por quê? Eu sempre pensava que era analgésico, que vende em qualquer lugar e qualquer um compra. Não é. Porque dor de cabeça você sente uma hora, você toma, acabou. Você só vai tomar outro analgésico quando você sentir dor de cabeça de novo. Salvo aquelas pessoas que sentem dor de cabeça todo dia.
Mas o anti-ansiolítico, a pessoa se torna escrava. Ela tem que tomar manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Ela não dorme, ela não sai de casa. E ela não trabalha se não tomar. Fica totalmente dependente dessas coisas. Por quê? Excesso de mundo. Excesso de responsabilidade. Excesso de querer ser mais forte do que você pode ser. Sabe por que o cristão tem dificuldade em ficar ansioso? E ficar com depressão? É porque a gente aprendeu alguma coisa que Deus nos ensina. Vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É totalmente diferente. Não digo assim, a responsabilidade é sua, não. A responsabilidade é minha, Jesus diz. Traz para mim. Traz para mim as suas ansiedades que eu vou te ajudar. Mas o mundo diz, você corre para Deus, você é um covarde. Você tem que resolver. Nós somos fracos, irmão. A gente não consegue. A gente não dá conta. Ganha uma, perde 10. E aí, a gente fica sofrendo. Amém? Então Deus, Ele quer estar com a gente todos os dias. Ele quer que você entregue os problemas para Ele. Ele quer te ajudar. E você ter essa conscientização da sua fragilidade. Porque quando você pergunta para um psiquiatra o que é depressão, ele fala, é a pessoa sendo mais forte, querer ser mais forte do que é durante um tempo que ela não pode suportar. Uma hora você quebra, irmão. Uma hora você vai quebrar. Você vai aguentando. Quando é jovem a gente aguenta, mas hoje em dia a turma já está quebrando logo cedo. Antes dos 30 anos já estão quebrando. Os mais antigos ainda demorava mais, né? Mas os novos já com 30 anos já estão aí em quadros sérios de depressão. Então, isso tem a ver com ser algo fraco, tem a ver com nós sermos humildes. Para reconhecer nossas fraquezas. Então Deus está falando, vocês moram uma semana aí, para você saber, olha, você hoje tem uma fábrica, hoje você tem uma empresa, hoje você é um empresário, hoje você é um ranchô, hoje você está ganhando mais que os outros, hoje você tem um emprego melhor que os outros, hoje você tem casa no Brasil, os outros não têm, hoje você tem uma condição melhor. Deus está falando assim, oi, uma vez por ano você tem que lembrar quem você é. Ei, menos. Tem a ver com humildade. Tem a ver com simplicidade. Tem a ver... Porque, querido, a soberba é o princípio da queda. Quando a gente está se achando mais que os outros, está se achando mais crente que os outros, está se achando mais pastor, mais líder, mais crente, mais qualquer coisa que os outros, a gente precisa começar a parar. Vai para o tabernáculo, irmão, entra na cabaninha lá, fica lá. Volta para lá que é seu lugar, fica uma semana ali, se olha para você, lembra de onde Deus te tirou. Lembra como Deus te encontrou e veio te restaurando, você, sua casa, sua família. Ei, menos. Sabe? Então, o tabernáculo tem a ver com isso. Obrigar o príncipe, o rico, o pobre, a irem para manter uma casinha, morar numa cabana. Que legal, né? Se tudo houvesse isso com os nossos políticos, passarem uma semana lá, falar, aqui é o tempo que você não roubava nós, aqui era o tempo que você não tinha dinheiro no exterior, aqui é o tempo que você não falava eu sou, né? Eu vejo lá naquela CPI, eu sou senador, eles falando, batendo no peito, como o resto do mundo não fosse mais nada, só eles são alguma coisa. Então eu falo, senador, vem cá, você precisa tabernacular aqui com a gente uma semana, volta para suas raízes, volta para onde você veio. Né? Outra coisa, outra característica de uma cabana, é que eles mandavam fazer disso aqui, ó. Não deixava fechar telhado, nada, tinha que ser de ramos de árvores específicas. E qual que era a outra condição? Não podia fechar tudo. É que se chovesse era para gotejar mesmo, mas lá já chove pouco, né? Aquela região. Mas, qual que era? Isso aí vai ser outra última coisa. Ela era pequena, quadradinha, então eles faziam uma casa quadrada, pequena e sem divisão. Você está entendendo isso?
Então ele tinha que abrigar ele, o dono, seus servos, os estrangeiros, seus empregados. Todos eles, ele que era judeu, ele tinha que trazer para dentro da tenda dele e dormir com eles, e dar a sua comida. E não tinha um quarto para um, nem quarto para outro. Eram todos ali. Voltar ao tempo do deserto, sem divisão. Irmão, o que a gente sofre com divisão? Deus está falando de unidade, na família, na casa. É irmão contra irmão, é irmã contra irmão, é pai contra filho, é filho contra pai. São guerras por causa dessa desunião, que a gente estabelece barreiras, limites, quando na verdade Deus quer unidade. Deus não quer divisão. Deus quer que nós sejamos família. Família, irmão, é unidade. Família é estar junto apesar das brigas. Né? Irmão, não tem jeito, irmão. Irmão briga. Irmão discute. Mas às vezes a gente envelhece e começa a achar que as discussões são definitivas, que são a última, que agora eu não admito mais, e começa aquela rachadura. Mas irmão é assim mesmo, ele é igual jogador, chuta pelas costas, empurra você quando você está distraído, não joga limpo, meu irmão não joga limpo um com o outro. Não é verdade? Quem tem família grande sabe disso. Rouba a mistura da gente, come nossa mistura, não é verdade? Deixa a gente na mão, se comer, come até o arroz e feijão que está lá separado para nós, ele come. Mas a gente continua sendo irmão. A gente releva. Aí, às vezes a gente fica velho, aí a gente fica meio metido. Fala, fez isso aqui, a gente divide. Aí a gente vê hoje tantas famílias, às vezes aqui no Japão, sofrendo divisão. E Deus está falando, olha, derruba as paredes, irmão. Não tem parede, junta tudo numa casa só, tudo amigo, tudo na boa. Perdoa, pede perdão. Outro dia eu estava aí com um rapaz, e aí nós estávamos fazendo um negócio aí ele falou, rapaz, saí da minha casa, já larguei a igreja faz tanto tempo também, eu era líder de célula, ele falando, mas larguei esse negócio de Deus, não quero nem saber. E ele falou, saí de casa também, nem sei se eu estou casado mais, porque a treta que fechou lá foi grande. E eu falei, quem está certo? Ele falou, eu. Eu falei, esse que é o grande problema, toda a briga, porque quem está certo nunca volta atrás. Quem está certo nunca volta atrás. O mal das discussões é que o certo não volta atrás. Porque que há de pacificação se você está errado e pede desculpa? Você não fez mais que obrigação. Agora, o pacificador, alguém que quer a paz, ele mesmo certo, ele abre mão da razão. Ele abre mão da razão. Aí ele falou, rapaz, que negócio doido, você falou aí, arrepiou tudo, né? Aí ele chegou em casa ali, depois no outro dia a gente tinha umas coisas para tratar. Ele falou, rapaz, eu falei com a mulher, fui lá pedir desculpa. Ele falou, irmão, mudou tudo minha casa, que é isso? Parece que virou uma chave na hora. A mulher virou um doce, começou a me tratar bem. Eu falei, tá vendo, rapaz? É o segredo da vida, pacificar as coisas, pacificar a confusão. Abre mão da razão, irmão. Não é porque você está certo, você vai ficar se remoendo, não. Né? Vamos nessa, família unida. Unam suas casas. Sai daqui, irmão, e já liga para aquele irmão que você está brigado, já liga para ele e fala, irmão, eu te amo, tá? Eu sei que você não vale nada, você fez isso comigo, mas eu continuo te amando do mesmo jeito, porque você é meu irmão. Amém? Você destrói qualquer outra argumentação. Morreu o assunto. Fim de papo. Aí já não importa mais quem está com a razão. Você está entendendo? É assim que resolve. E o teto era cheio de buraco. Por quê? Você tem que ter unidade. Não tem divisão, mas o teto está aberto. Sabe para quê? Para as pessoas poderem olhar para cima, para olhar para o céu, para olhar para Deus. Significa espiritualidade. Significa... Você não adianta ter sua casa e não ter Deus no negócio. Não adianta você estar na sua casa e não colocar Deus nos relacionamentos. Não adianta você não ter temor a Deus. Você ter alguém, uma família que não olha para cima,
nos momentos de dificuldade, nos momentos de crise, a gente olha um para o outro e quer resolver no braço. Não, Deus está falando, olha, o teto está aberto, olhe para mim sempre. Eu quero que eu já deixo esse teto aberto, é para que vocês saibam que a minha presença tem que estar aqui. E não é eu entrar aí, é você olhar para mim, é você solicitar a minha presença, é você buscar querer que eu esteja no meio de vocês. Totalmente diferente. Então, quando ele faz a tenda, ele está trazendo tanta simbologia para a nossa vida, que a gente vai aprendendo tantas coisas, como Deus é cuidadoso nos mínimos detalhes. Ele está lidando com os mínimos detalhes da nossa vida e falando, olha, as suas necessidades para viver e viver bem. Isso tem a ver com tabernacular. Amém? Estamos chegando já no final. E agora, você vê bem, as pessoas fazem uma festa, constroem tendas em algo tão frágil. E algo tão bobo, né? Se a gente olha para a nossa realidade, construir casa, construir uma barraquinha, construir um negócio para a gente morar lá uma semana, é a mesma coisa quando a criançada quer acampar, né? Quer acampar e a turma faz a barraca na sala de casa, porque a gente não dá para sair, faz a barraca dentro de casa. É mais ou menos isso. E a gente viveu uma semana lá. Deus está brincando de casinha com a gente, está brincando de acampamento. Mas uma tradição que parece boba, tão frágil. Nós estamos no ano de 2020. E Deus falou isso daí uns 1000 anos antes de Cristo. Já mais de 3.000 anos isso persevera até hoje. Porque são lições básicas para o homem. Nós somos seres simples, a gente que complica as coisas. Cheio de tititi, mas nós somos simples. Olha, Deus fala, sempre lembre das suas raízes. Sempre lembre de onde você veio. Né? Eu amo quando eu vejo a Patrícia, que ela faz me lembrar do bairro Torres Tibagi. Eu ia roubar jabuticaba na casa dos alemães, eles atiravam na gente com espingarda de sal. Como dói, rapaz. Né? Os portugueses não erravam uma, rapaz. Os alemães não erravam uma. Pegava a gente no meio do mato, acertava assim na bunda da gente. Né, que era um bairro colonizado por alemães no começo. Depois foi colonizado pelos maconheiros, mas não tem problema. A gente continuou morando lá. A gente vivia lá de pé sujo, barro. Eu descia da escola para minha casa, era uma descida. A gente não corria e nem andava, a gente escorregava. Quando chovia lá, era lama pura. É lindo. Vista panorâmica. Eu vejo a hora no relógio do Conjunto Nacional da Avenida Paulista. Certo que está a 30 quilômetros de distância, na mesma altura. Mas vejo, com uma luneta, dá para ver. Nós estamos num lugar nobre. Os aviões passam pela janela da nossa casa. Do aeroporto de Cumbica, passa tudo ali, rapaz. É uma beleza dormir naquele lugar. Então, mas lá a gente andava com o pé no chão, cabeça do dedão rachada. Aí chegava um infeliz, falava que fazer xixi no pé cicatrizava mais rápido. Quem passou por isso, gente? Quem passou por isso? Então, rapaz, a gente chegava em casa, né, desaparecia. No tempo das gandaias, a gente saía, desaparecia, voltava no domingo. Não tinha Vodafone, não tinha iPhone, não tinha nada. Não tinha Messenger, não tinha nada. A gente só sabia saber se saiu no noticiário, se morreu ou não. Né? Só, ou senão a rádio da fofoca do bairro. Mas a gente não sabia mais nada. E hoje, muita gente esqueceu de onde veio. Agora a criança do papo pisou aqui, meu Deus. Não tem proteção, não tem anticorpos, não tem não sei o quê. A gente descia de carrinho de rolemã, rapaz, cada rua lá, com carro, nunca, né? As doideiras. Uma criança, e a gente esquece disso. Hoje eu vejo os pais tão fragilizados, e pais que passaram por isso.
E avós que passaram por isso, tão fragilizados, criando crianças de uma maneira tão, como se fosse um bebezinho que vai machucar, qualquer coisa machuca, né? A gente esquece de onde veio. E aí nós estamos vivendo uma geração muito fraca, irmão. Nós estamos gerando uma geração de filhos muito fracos, não preparados para o dia de amanhã. Porque nós somos o que somos hoje, porque a nossa história foi diferente. E nós estamos escrevendo uma história diferente para os nossos filhos. Meu filho vai trabalhar. Ai, meu Deus, vai trabalhar. 14 anos eu estava carregando saco de 60 quilos na cabeça. Trabalhava no mercadinho do Mário, carregava lá saco de arroz, sacaria. Com 14 anos de idade, hoje a criançada com 16 anos, até 16 não pode trabalhar. E depois não pode fazer zangueô. E o serviço precisa ser bom. Não é verdade? A gente, coitadinho, ele vai andando. Não, a gente pegava para trabalhar, eu trabalhava na Avenida Paulista com 15 anos. Ônibus, metrô e ônibus para chegar. 2h30 de caminhada para ir, 2h30 para voltar, e ia para a escola sem comer, saía da escola às 11h30 da noite, chegava em casa meia-noite e pouco, saía de manhã, 6h da manhã de novo. Cara, e sobrevivi. Estou falando da vida de alguém da cidade. Foi essa vida. Hoje, gente, meu filhinho precisa de uma piscina. Vai de bike. Não, ele vai, não, é trem. Vou comprar uma motinho para ele. Né? Tadinho dele. Vai gripar. Meu Deus. Esqueceu de onde veio, irmão. Acorda, você precisa ir para a cabana. Né? Olha, essa geração toda cheia de não me toque, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Irmão, a gente precisa estar sempre voltando para as nossas raízes. Então a gente vai ficar vivendo no Japão mais fragilizado que o japonês. Porque quando a gente chegou aqui, eu olhava o japonês e falava, esses caras são tudo loucos, agora a gente está mais louco que eles. Né? Quando a gente olhava esse povo enfiado em kitnet, eu falei, como é que um cara pode morar num negócio desse? Agora a gente já está achando que é uma mansão morar num kitnet. Então a gente precisa, num Léo Palace, aí já achamos que conquistamos o mundo, quem mora no Léo Palace. Pelo amor de Deus, vai acostumar com coisa ruim lá longe, né? Então, essa é a essência que nós temos que aprender. Essa é a essência que Deus está nos ensinando. Mas olha só, agora para encerrar. Aí começa um novo tempo. Jerusalém tem seu templo. Jesus chega na terra. Ele veio para revolucionar o negócio. E essa semana eu vi uma frase de Jim Keller que é tremenda. Que ele diz assim, Jesus não foi um cara legal que veio na terra. Todo mundo pensa que Jesus é o cara bonzinho que veio para a terra. Porque cara bonzinho ninguém crucifica. A turma crucifica são ameaças. Ameaça ao sistema, ameaça aquilo que dominava, ameaça a religiosidade. Jesus foi uma ameaça. Pela sua palavra de amor, pela sua ousadia e por confrontar aqueles homens do poder, e por isso ele foi crucificado. Jesus não foi crucificado porque foi um cara legal e fazia milagres. Jesus foi crucificado porque ele era uma ameaça para aquele tempo. A igreja hoje é uma ameaça para esse tempo. Amar família, criar filhos na correção, no poder de Deus, com temor de Deus, isso é uma ameaça para o comunismo. Isso é uma ameaça para que eles entrem e dominem o povo. Nós somos uma ameaça, por isso somos perseguidos, por isso somos mortos em vários lugares do mundo. Por quê? Não somos uns caras legais. Nós não falamos o que eles querem ouvir. A gente fala aquilo que Deus nos mandou dizer e que vem sendo dito há 3.000 anos nessa terra, e nada vai mudando. E vai mantendo esse povo forte. Um povo que não é dominado, um povo que não é enfraquecido. Então Jesus veio à terra para fazer essa diferença. Então, hoje eles começam a fazer uma festa. Tem a festa que eles pegam, todos os dias o sacerdote sai com um jarro de prata e sai em peregrinação pela cidade.
descendo as escadas e vão até o tanque de Siloé, aquele tanque de João 5 que fez a cura das pessoas. Não, é lá o tanque de Betesda, onde o cego lavou os olhos. Vai até o tanque de Siloé. Hã? São 7. São 7, né? Espera que eu vou chegar lá. Porque aí eles descem e vão lá. E vão fazendo, buscam a água no tanque, durante 7 dias. E despejam a água no santuário. E durante 7 dias, 6 dias de festa, eles fazem isso e dão uma volta no templo. E no 7º dia, eles fazem isso. Mas quando eles vão andando, eles vão recitando o salmo, do Salmo 113 ao Salmo 118. E as cornetas tocando, e as harpas atrás. Porque eles não vão recitando, eles cantam. Salmos são cânticos. E eles vão cantando, eu não consigo imaginar o ritmo que eles colocam nessas músicas. Mas eles vão lá, vão cantando, vai tocando e vai andando em Salmos 113, 114. Todos esses salmos vão falando da grandeza, enaltecendo o Yahvé, o Senhor, o grande e poderoso. Mas no 118, no versículo, se não me engano, no 23, 24 ou 25, 26, diz lá, bendito que vem no nome do Senhor. Diz assim, Senhor, o 24 diz, Senhor, nos abençoa, Senhor, nos proteja e nos proteja, Senhor, nos traga prosperidade. Bendito que vem no nome do Senhor. Bem, Salmo 118, versículo 24, 25, 26. Estou de cabeça. A cabeça depois de 60 já não é aquelas coisas. Salmo, a sua tá pior que a minha. Salmo 118, versículo 24, 25, 26. Vai, 25. Nós te pedimos, salva, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos, nos prospera. 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós os bendizemos desde a casa do Senhor. Segura aí. Segura aí. Então, esses homens, eles vão, tem esse ritual. Os sacerdotes, com suas vestes, com um jarro de prata. E nessa festa, Jesus estava lá. 7 dias de festa e Jesus lá. E no 7º dia, Jesus chega e fica lá no pátio. Eu fico imaginando, imagine a cena. Aqueles homens, aquele bando de homens lá, sacerdotes, todos cheios daquelas roupas bonitas, e tocando um monte de levita atrás, eles descem a escada, cumprindo todo aquele ritual, enche lá no tanque de Siloé com a água, e depois vão subir para derramar no altar, que simbolizava a salvação e simbolizava a purificação, e também que houvesse abundância de água, porque era a festa da colheita para garantir as chuvas da colheita do ano que vem. Então eles vêm com a água que purifica e dizendo, Senhor, nos salva, Senhor, nos prospera, bendito que vem em nome do Senhor. Então, cantando essa música, andando aquele ritual enorme naquele lugar. E aí Jesus no templo. E eles só vendo aquele cortejo passando. E quando eles começam a dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aí lá em João 7 ele vai dizer, ele diz, mas meu amigo, só para você ver a picardia de Jesus para estragar a festa. João 7, 37, 38. Ele está dizendo aí. Amém. Ele está lá no meio da festa, os homens carregando água e jogando água. A água simbolizava a purificação. E ele diz, volta um aí, o 37. E no último dia, o grande dia da festa, no top,
no top da galáxia, da festa, ele vem ali. Jesus se põe em pé e clamou. Clamou gritou. E Jesus gritou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Pensa, que ousadia. Ele falou: essa água não vai trazer salvação, coisa nenhuma. Quem traz salvação é o Messias. Quem traz salvação sou eu. Através de mim, você vai ter salvação. Quem beber da minha água, vai fluir de você rios de água viva. Diga aleluia. Só quem entendeu, irmão. Só quem entendeu, dá um glória a Deus. Só quem entende um negócio desse, a revelação da palavra de Deus, de uma festa, e você entendeu o que está acontecendo aqui em João 7. Amém? Ele chega no meio da festa, a tradição de tantos mil anos, ele diz assim: chegou a salvação. Sou eu. É em mim que tem salvação. Se alguém tem sede, que venha a mim. Efésios 2:5, o apóstolo Paulo diz que você vai ser purificado lavado com água, que é a palavra de Deus. Então Deus está dizendo, Ele é a água que nos salva. Ele é a palavra que cura. Ele teve a ousadia de fazer tudo que Jesus faz é relevante. Então entendam isso, guardem essa mensagem. Entenda isso, que quando ele fala em João 7, ele está dizendo: olha, cheguei. Ele está dizendo para todos os judeus. Quando a gente pega essa frase fora de contexto, a gente não entende o significado e a grandeza dessa frase. Está dizendo só venha. Não, ele está confrontando todo o sistema. Ele está dizendo todas aquelas profecias que indicavam a mim, desde o Velho Testamento, todos os profetas menores, profetas maiores, todos eles que falavam de mim, é eu que cheguei aqui. Eu sou o Messias. Eu sou a fonte de água viva. Então é disso que nós estamos falando hoje. É disso que fala Pentecoste. Porque ele veio para tabernacular conosco. Que ele diz: eu vim para fazer morada em você. Ele quer, hoje a simbologia da tenda, nós não fazemos tendas lá fora. Hoje nós somos essa tenda. Hoje você é a tenda. Está entendendo isso? Ele simplesmente começou um novo tempo, começou uma nova era, começou um novo reinado. E é desse jeito. Então eu quero que vocês entendam isso. Amém? Então por isso celebramos também tabernáculo. Porque entendemos a importância dos ensinamentos do Velho Testamento. Que até então eu preguei sobre o Velho Testamento, sobre os ensinamentos que Deus nos deu através da sua palavra, através da simbologia. Mas eu quero também que você entenda a simbologia do Novo Testamento que veio através de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o Redentor, Ele é a salvação, Ele é o cumprimento das palavras, Ele é o cumprimento das promessas. E elas estão aqui hoje disponíveis para você. E é disso que a gente está falando. Que você encontre esse Deus, que você encontre esse caminho, que você encontre essa paz. Esse é o meu... É por isso que somos igreja, é por isso que eu estou aqui. É por isso que muitos dos que me acompanham estão entregando a vida a Jesus para servi-los. Porque não aceitamos ver um povo doente. Não aceitamos ver um povo sendo destruído por falta de conhecimento. Queremos trazer vocês para uma nova realidade, para a realidade de Cristo. E que muitos que ainda não estão firmados nele, passem a dar uma oportunidade a Ele. Uma oportunidade para que Jesus faça morada em você. Sabe? Que você faça um tempo. Eu quero orar por vocês e abençoá-los nessa noite. Pai, no nome de Jesus eu te agradeço por essa oportunidade. Te agradecemos por essa festa, por essa decoração linda, maravilhosa, pela dança, pela vida, Senhor, desta criança que esteve aqui hoje, se apresentando a Ti. Senhor, eu entendo tudo como algo novo. O Senhor me falou essa semana que era um tempo de um novo ciclo. Um ciclo novo para nós.
Porque